Olá, boa tarde. Vamos dar início a uma nova live. Hoje o tema é sobre teorias evolutivas, segundo a perspectiva dos extraterrestres. Vou fazer uma abordagem, né, segundo a minha entendimento, como eu compreendo essas questões, né? Entender, né, o processo evolutivo da raça humana sempre foi uma busca, né, uma tentativa de compreensão, né, de toda essa classe cientista, né, de entender, né, como que surgiu, né, o homem no planeta Terra, como que a vida surgiu no planeta Terra, né. Hoje eu vou fazer uma abordagem segundo a linha que eu tenho de informação, né, dos meus contatos, né. Então, vou discorrer sobre um entendimento, né. É lógico que a gente tem um leque, né, de teorias, a mais que a gente mais compreende, que é a mais utilizada, inclusive nas escolas, né, é a teoria de Darwin, que é a que todo mundo tem como parâmetro e como referência. Até hoje, né, essa teoria vem se sustentando, se equilibrando dentro de uma ideia, né, que não tem começo e nem fim, né? Ela se sustenta dentro de uma intenção de adaptabilidade do meio, né? Em que a raça humana, né, e toda a vida do vivente do planeta Terra, ela veio se adaptando, se acomodando de acordo com o ambiente em que ela se inseriu, né? Eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu tenho entendimento, né? E que vai um pouco contra, né? A linha da ufologia, né, que todo mundo vem discutindo nos nossos canais, né, de ufologia, tem um grupo que entende que a nossa raça ela vem sendo mexida, né, sendo reprogramada, né, por períodos por seres extraterrestres que visitam o nosso planeta. Então, existe uma teoria dentro da ufologia que pensa dessa forma, né? Inclusive, existem grupos que estudam especialmente a entrada dos Anunnakis, né, dentro do planeta há alguns bilhões de anos atrás, né? E, inclusive, tem alguns livros, né, do Zecharia Sitchin, que é um estudioso dessa linha da antropologia, que entende a introdução de raças no meio de nós, que contribuiu para a espécie humana do jeito que ela é hoje, né? Inclusive, essas traduções que esse Zacarias fez, segundo as tábuas dos sumérios que foram encontradas, né? Por essa referência é que ele veio trazendo essa possibilidade, apresentando essa teoria como sendo uma possibilidade de que a nossa evolução da nossa raça, ela teve uma introdução, né? E teve algumas introduções genéticas, né? Inclusive para sustentar a ideia de que existe um elo perdido dentro de uma conformação evolutiva da raça primitiva humana para a raça atual, né? Segundo as teorias, que há um salto de um ponto para outro que não tem justificativa, amparo em teoria nenhuma, né? Então, justamente porque não tem esse amparo em teorias que a gente tem, que a ciência humana tem estudado, é que o Zecharia Sitchin encontrou esse espaço, essa lacuna para introduzir esse entendimento, né? E os ramos da ufologia vêm sustentando essa possibilidade de que a nossa evolução ela tem influência, né, dessas raças que vieram visitar o planeta Terra em outros tempos, né?
Tem uma outra teoria também, que também circula no meio da ufologia, que fala sobre que nós somos reincidências e também fomos geneticamente alterados por conta também da raça reptiliana, né? Tem gente que sustenta a ideia do cérebro reptiliano, sustenta a ideia de que nós temos inclusive o rabo, né, que seria o rabo dos répteis, que foi, de uma certa forma, foi retirado para chegar à conformação humana que nós somos hoje. Bom, são teorias, né? São ramificações de teorias que vêm se sustentando aí ao longo, porque na verdade ninguém sabe. Ninguém sabe como veio o primeiro homem, como que surgiu o primeiro homem, né? A ideia de Adão e Eva ainda se sustenta, Adão e o paraíso, né? Que é relatado em livros como a Bíblia, o Antigo Testamento, é falado sobre Noé, sobre ciclos, sobre dilúvio, e que a raça foi sendo perpetuada, sendo que Noé separou a dupla de cada espécie para um novo recomeço. Então, a gente está caminhando, né, nessa questão da evolução, das interferências evolutivas, por vários olhares, né? Mas, assim, efetivamente, a gente não se sustenta dentro dessas ideias, né? Pelo menos para mim, não, né? Eu acredito que para algumas pessoas, sim. Mas eu vou apresentar uma outra possibilidade daquilo que eu vou buscar lá na minha consciência, né? E vou apresentar, então, nesse momento, uma linha de compreensão, tá? Bom, nós estamos muito habituados e amparados dentro de conceitos que se estabeleceram na nossa compreensão de como que nós procriamos, né? A gente compreende que a nossa raça, ela procria de uma forma, mas a gente não consegue visualizar outras maneiras de que as forças atuam, né, estejam atuando ao longo de forma imperceptível, mas que elas são reais, né? E que faz toda a diferença quando a gente começa a pensar um pouquinho mais sobre como que funciona essa linha de evolução das raças existentes no nosso planeta, né? Então, eu vou dizer que a reprodução sexuada, né, a gente percebe, né, dentro de planetas densos como o nosso, um planeta como o nosso, que configura dentro de uma densidade extrema, né, em que as energias elas vão se repartindo, bipartindo, né, dentro de um aspecto em que a evolução se processa por meio da união de duas células que se convergem, se encontram e se reproduzem de forma sexual. A gente percebe isso dentro do reino vegetal, do reino animal, né? Inclusive de forma indireta também no reino mineral, né? Bom, essa compreensão de formato de reprodução, né, por meio do sexo, é que impede a gente de perceber que existem outros caminhos que a energia faz, né, e que ela vem atuando e se apresentando ao longo da escala evolutiva dentro do nosso planeta. Quando a gente começa a pensar que nem sempre o planeta esteve configurado nessa linha de densidade, que o planeta já esteve em formato de densidade mais tênue, dentro de uma linha de início de formação das vidas dentro do planeta, em que a reprodução não era sexuada, e que as energias elas se encontravam dentro de uma célula e esta célula se bipartia e se reproduzia. Ai, cristal. Esses meus gatos vêm chamar atenção. Tu vai passear, vai. Não para, chega. Dessa forma, né, que eu estou trazendo essa possibilidade de como que foi introduzida as primeiras espécies
vivida animal dentro do nosso planeta. Ao contrário do que muita gente pensa, que as vidas vieram dentro de naves, né, vieram trazidas de naves, de outros orbes que a vida já existia dentro dessa configuração, foram trazidas e deixadas aqui para a reprodução, para continuar e perpetuarem essa espécie, né? Essa ideia, para mim, ela não se sustenta, porque se a gente for buscar o viés dela, a gente tem que compreender que em algum lugar, em algum ponto, existe uma matriz energética para sustentar essas raças que se apresentam no nosso planeta, né? A gente tem, eu estou aqui no, no meu espaço, né? Aqui eu tenho convivência, eu tenho gato, eu tenho a vaca, eu tenho a galinha, e todos, cada um com o seu casal, a sua energia compatível, em que momento eles se juntam e se reproduzem, não é? Essa ideia, né, de que as matrizes foram trazidas de nave, foram sendo colonizadas nos planetas densos, né? Eu penso que em algum momento ela se perde. Em algum momento tem que explicar, mas mesmo assim, de onde veio essas matrizes, de onde vieram essas matrizes, né? Bom, o nosso planeta Terra, ele é um planeta que foi formado dentro de 12 linhas energéticas, cada uma dessas linhas alinhadas com as constelações que fazem parte do nosso sistema solar. O Sol é o centro de 12 constelações, né? Dessa linha de entendimento. Todas as raças que existem dentro do planeta, que habitam um planeta dentro de uma conformação característica específica humana, elas são pertencentes e alinhadas a cada uma dessas 12 constelações. O projeto da raça humana é um projeto que tem como origem essas 12 constelações, né? A energia dessas 12 constelações, ela construiu esse planeta. Tudo que tem aqui veio dessas energias, porque a gente entende que a energia, na verdade, ela não é construída. A energia, ela é por fase, né? A frequência dela, ela pode estar mais acelerada, onde ela densifica e as moléculas, as partículas, elas se juntam e formam algo denso, algo que seja material. E do contrário também, essas partículas, elas podem diminuir essa frequência e elas vão dispersar dentro de um ponto de origem mais sutil, não é? Que justifica de onde elas vieram. Toda a criação do universo é energética. A gente precisa compreender que tudo que tem dentro do nosso universo, na parte de matéria, nos mundos materiais, onde a vida material se processa, representa energia processada, densificada ou sutilizada. Os nossos corpos são materiais nessa configuração, mas antes de ser material, eles são sutis. Em algum momento, quando a vida começou a se apresentar dentro do planeta, ela se apresentou de uma forma sutil. Ela veio sendo introduzida por partículas de energia, em que isto foi se, aos poucos, densificando dentro de um processo em que a luz solar estava sempre estando incutindo, sempre trazendo essas referências dentro de códigos genéticos que nossos corpos trouxeram das suas origens. E o que são esses códigos genéticos, né? São os DNAs, as camadas de DNA. São 12 camadas de DNA. 2 que os nossos cientistas conhecem e 10 que são desconhecidas, que não sabem do que se trata, né? São camadas que são em comum às espécies humanas habitantes dentro desse planeta. Tá? Se a gente começar a pensar que a introdução da raça humana
ela não é algo que veio sendo trazido e deixado, mas sim algo que veio sendo trabalhado energeticamente até um ponto em que a configuração da raça humana, da forma material como a gente enxerga hoje, ela foi sendo construída ao longo, até que a materialização das primeiras matrizes, né, de todas as raças foram sendo apresentadas, né? E, na verdade, a gente não consegue compreender como que esses aspectos evolutivos funcionam, porque a gente não consegue observar que tudo está movimentando, que a energia está movimentando o tempo todo, sendo alterada gradativamente pelos raios solares. Porque são os raios solares que são responsáveis por a dentição que está sendo modificada aos poucos, a cada dentária, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso tato, o nosso metabolismo, a condução ou não da reprodução humana em escala maior ou menor. Né? Tudo eu estou falando que as energias que chegam de fora do planeta, elas são responsáveis por todo esse trânsito que a gente reconhece como vida física dentro do planeta. Nada foi construído pelos alienígenas, até porque eles também têm a sua matriz energética em algum ponto, em algum lugar. Eles são pertencentes de algum lugar. Porque a gente pode se reconhecer, inclusive, dentro de um processo atual, em que os nossos cientistas estão indo fazer pesquisa lá em Marte, com o objetivo de estabelecer uma civilização em Marte. Vocês imaginem, se hoje a nossa ciência ela consegue pensar nessa possibilidade de ir para Marte, para civilizar Marte, né, povoar Marte. Imagine se nós também, em tempos passados, em que nós estávamos ainda em fase primitiva, de desenvolvimento, sendo trabalhados os nossos corpos, as nossas energias, se a gente não recebeu visitantes também, que detinham conhecimento tecnológico de genética, e vieram fazer algumas brincadeiras genéticas com a nossa matriz humana. Toda essa interferência que pode ter ocorrido no passado, que pode ter ocorrido também em outros orbes densos, em que a civilização, elas estão sendo visitadas por outros seres com um pouquinho só de conhecimento tecnológico na parte da genética, né? E que eles vão fazendo algumas experiências que, na verdade, não se efetivam dentro de um processo de renovação cíclica de vida e morte. Por exemplo, se a gente hoje tem o conhecimento de fazer algumas alterações, alguns implantes, né, dentro do nosso corpo, através da nossa ciência, né, essas alterações elas não vão se apresentar numa nova encarnação que a gente venha a ter dentro do planeta. Se fosse assim, a gente ia perceber que crianças estavam nascendo com o coração diferente, né? Fígado, braço, sem o braço, ou com o braço amputado, ou sem aquela perna, ou a perna defeituosa, dentro de um processo que a gente vai sendo trabalhando a ciência, a genética e as possibilidades que a gente tem de melhorar a vida daqueles que têm algum prejuízo, né, no decorrer do caminho, né? Eu acho importante que a gente comece a compreender, né, esses aspectos da energia quando a gente fala em evolução, em processos evolutivos. Porque muita gente, quando a gente fala em nosso trabalho muito específico, é falar sobre salto quântico, quando a gente fala em a possibilidade de salto quântico, em que o nosso corpo vai ser trabalhado e ele vai fazer parte dessa nossa projeção para fora, dentro de uma outra realidade dimensional, para um salto quântico. E a gente fala, não, o corpo ele faz parte desse processo, ele faz parte dessa alteração, dessa mudança. E tem gente que fica, como assim? Como que o corpo vai fazer parte? Como que o corpo vai fazer esse salto quântico? De que forma? Como? Muita gente não consegue compreender
essa proposta. Muita gente não consegue compreender como que isso funciona, justamente porque as pessoas não conseguem compreender como que funciona esse processo da evolução do corpo humano, do corpo físico humano. Não conseguem compreender que tudo isso é só encaminhamentos de energia que se sutilizam e se densificam, né? Irradia ou absorve a energia, as partículas. Nesse processo, quando a gente trabalha o corpo humano, para se sutilizar junto da consciência em que a gente expande, tudo faz parte, tudo faz um movimento de energia no nosso corpo, em que quando chega um momento dessa travessia para uma outra perspectiva de realidade dimensional, o próprio corpo ele vai absorver a energia, vai se sutilizar e acompanhar esse processo. Da mesma forma que eu estou falando que se a gente está falando hoje em salto quântico, em processos de autoconhecimento, em processos de autoconsciência, esses processos, eles fazem parte de um aprimoramento energético que acompanha também uma nova realidade que o próprio planeta está apresentando. Porque o planeta está se sutilizando. Dentro dessa nova conformação, dessa nova energia que se apresenta, a gente observa que o planeta está se sutilizando. E que essas partículas estão ficando cada vez menos densas, inclusive a parte física planetária e junto à configuração humana também tende a se sutilizar dentro de um processo evolutivo natural, em que não há interferência física de outros grupos que queiram interferir, que tentam interferir. Toda interferência artificial, ela não é efetiva. Toda interferência artificial, ela não se processa. Ela não se processa, ela não se sustenta e ela não permanece. Porque o processo natural, ele é energético. Quando a gente começar a compreender que a questão da reprodução humana, ela sofre alteração e modificação à medida que a gente vai sutilizando essa energia que a gente absorve, a gente compreende tudo que se encaminha dentro do nosso universo. Porque o universo é luz, é energia que se processa, né? A nossa realidade, ela é simplesmente frequência. Frequência que absorve elementos que tornam-se matéria. Frequência que reduz, a frequência que reduz e desacelera e a matéria torna-se sutil, sutiliza. Não é? Então, nesse sentido que eu venho dizendo que a nossa evolução, ela é puramente energética. Ela não se trata de interferência externa, mas sim os nossos corpos vão se ajustando de forma natural ao meio, à energia que o planeta recebe, né? Toda a configuração do nosso corpo, ele está diretamente relacionado com a energia do campo energético planetário. Então, para que a vida tenha surgido no planeta, foi necessário que, de um determinado momento, o planeta estivesse dentro de uma configuração compatível para que pudesse absorver os elementos e fazer com que as nossas energias, a nossa configuração física se apresentasse. Essa é uma apresentação, né, que eu estou trazendo, uma compreensão minha a respeito de como que funciona essa questão da evolução de todas as espécies viventes dentro do nosso planeta, né, em que em algum momento, lá na frente, em que a gente vai galgando degrau dentro dessa escala evolutiva, já em outros orbes do universo, a gente também vai ganhando configuração de reprodução de uma outra forma que a gente não conhece. Porque nós estamos tão habituados a ter uma compreensão do universo só limitada dentro de um campo de conhecimento que a gente tem aqui dentro do planeta, que a gente sequer imagina que existem outras formas, outros formatos em que a evolução se processa, né, orbes afora do planeta Terra. Tá?
E dentro dessa linha planetária ainda do planeta Terra, eu venho dizendo que as configurações de cada corpo nosso, pertencente a uma das constelações, eu falo dos corpos que têm a configuração de cor dos olhos, cor de cabelo, estatura, tipo de cabelo, tipo de pele, tudo isso são características específicas de cada uma gama de registro energético que vem de uma constelação, de um grupo vivente dessas constelações. Agora, no movimento maior, planetário, nesse movimento maior, existe um momento de final de ciclo em que as raças começam a se encontrar, a se cruzar, a trocar genéticas, em que as 12 raças elas se encontram em uma só, formando a 13ª, que é a raça Avatar, que é a raça que já está buscando um caminho de saída para fora desse sistema. Um processo de experiências em que cada um se relacionou ao longo desses 24 mil anos, que é o processo cíclico maior, em que a gente passeia pelas 12 constelações, dentro de cada espaço de 2000 e poucos anos. E no encerrar desse tempo, a gente já compreendeu porque cada uma dessas 12 linhas energéticas, elas correspondem a um campo de percepção, um campo do sentimento, um campo que a gente precisa trabalhar ao longo desses 24 mil anos que a gente trabalhou como experiência. A partir do momento que a gente já, dessa evolução dos nossos corpos físicos, a gente já chegou a um plano em que a gente já encontrou a linha Avatar de todos os 12 sentimentos alinhados, que são os 12 chakras do nosso corpo. O 13º chakra, ele é o Avatar, é a linha quântica em que a gente se projeta para um salto quântico. Tá bom, gente? Olhando aqui no chat, não tem ninguém presencial, mas eu estou vendo lá em cima que tem 3 pessoas assistindo ao vivo. Então eu agradeço para esses que estão aí ao vivo assistindo essa live. Agradeço esse carinho de estarem junto comigo, né? E aqueles que vão assistir a partir daí em diante, porque cada um está dentro dos seus compromissos, né? Quase ninguém tem essa disponibilidade desse horário de estar junto comigo, porém eu sei que esse trabalho vai reverberar aí por um tempo, que as pessoas vão estar se conectando, né, dentro dessas informações, e eu espero que vocês tenham conseguido compreender oi, Doris, boa tarde, gratidão, e que esse conhecimento que eu estou apresentando, né, oi, Fátima, as pessoas estão começando a dar um oi. Que esse conhecimento, né, da forma como eu estou apresentando, que ele reverbere, né, que alcance outros campos, que seja profícuo para algumas pessoas que estão buscando esse conhecimento, né, e fica aberto para as perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa, estou abrindo esse espaço para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa ainda está em tempo. Enquanto isso, eu vou apresentar que na próxima semana, quinta-feira, eu vou estar participando dentro de um projeto do Festival de Santo Tomé, dentro de uma forma de entrevista. E aí, provavelmente, eu não vou fazer a live desse horário, vou estar às 20 horas participando desse projeto. Mas até lá eu vou anunciar aqui na página, para que quem quiser acompanhar ao vivo esteja acompanhando, tá bom? E vou aproveitar também fazer uma chamada nessa página. A partir de hoje, essas minhas lives serão divulgação para um projeto dentro da cidade de Santo Tomé das Letras, onde eu moro, onde eu resido, onde eu estou agora. Nós temos um projeto chamado Coração de Mãe, ou Projeto Abanca, que é um projeto que, na verdade, está sustentando todas as pessoas da cidade que estão nesse momento, que dependiam do turismo.
E como a cidade está fechada, tem esse projeto em andamento, que é voluntário, especificamente para quem quiser colaborar. Eu vou deixar na página número de conta do supermercado que aceita esse projeto. As pessoas podem depositar a quantia que quiser, livre, né, para estar colaborando com esse projeto que vem sustentando a nossa cidade até hoje. Tá? Então, a partir de hoje, as lives serão para divulgar também esse projeto, para estar colaborando com a cidade. Tá bom? Tem pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu que tenho que agradecer pela sua doação. Gratidão, Fátima. Anderson. Anderson também está aí. Oi, Anderson. Grato pelo aprendizado. Gratidão. É uma troca, né? As nossas energias se sustentam. O fato de vocês estarem aqui comigo nesse momento também traz uma cúpula de energia que favorece o andamento, né? Tranquilidade nesse processo, porque tranquilidade é tudo, né? Faz parte de todo esse encaminhamento. Nós estamos juntos nesse processo, tá bom? Vou encerrar a live, né? Muito feliz por estar aqui conectando com vocês nesse momento, tá bom? Gratidão mesmo. Até a próxima.